TV7, Educar é Preciso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Biologando. Aqui quem fala é o professor Tiago Tel e a gente vai dar continuidade a um tema tratado em outra oportunidade. Hoje iremos falar sobre as adaptações dos animais aos ambientes terrestres. Iremos estudar um pouco de quais variações e que mecanismos levaram alguns animais a conseguirem se adaptar a esses ambientes tão diferentes que envolvem os diversos ecossistemas do planeta Terra. Hoje iremos falar sobre um caso particular que é a evolução de um grupo de mamíferos que são os camelos. Quando você pensa a respeito dos camelos, pode imaginar os animais icônicos dos desertos africanos e asiáticos. Na verdade, o ancestral de todas as espécies de camelos teve origem na América do Norte, há cerca de 30 milhões de anos. E os camelos vagaram por diversas partes da América do Norte até cerca de 8 mil anos atrás. Evidências atuais sugerem que alguns desses ancestrais cruzaram o Estreito de Bering pelo Alasca há cerca de 3 milhões de anos e percorreram seu caminho até a Ásia e a África. Esses indivíduos evoluíram para as duas espécies de camelos dos tempos modernos: o camelo bactriano, cientificamente conhecido como Camelus bactrianus, ameaçado, e o camelo dromedário, cientificamente chamado de Camelus dromedarius, muito mais comum. Ao mesmo tempo, outros indivíduos se dirigiram para a América do Sul e evoluíram em um segundo grupo, os guanacos, cientificamente chamados de Lama guanicoi, lhamas, que é a lama glama, e vicunhas, vicungna, vicugna, e as alpacas, lama pacus. Todos esses animais vivem em ambientes secos e desenvolveram diversas adaptações que os auxiliam na superação das condições rigorosas. Por exemplo, o camelo dromedário, o mais estudado do grupo, corre o risco de superaquecimento nos desertos muito quentes onde vive. Durante o dia, os raios de sol atingem o seu corpo e aquecem sua superfície. O camelo pode responder de modo comportamental, ficando de frente para o sol, criando um perfil menor para os raios do sol aquecerem. O solo do deserto, arenoso, também é quente e irradia o calor que absorve, o que torna o camelo ainda mais quente. Felizmente, seu corpo é muito grande em relação à sua área de superfície, de modo que esse calor eleva a sua temperatura corporal lentamente. É aí onde está o grande segredo da adaptação desses animais, a relação de dissipação de calor e volume corpóreo. Embora os camelos, como todos os mamíferos, tentem manter uma temperatura corporal constante, conseguem tolerar uma elevação na sua temperatura corporal de 6 graus Celsius antes de sofrer quaisquer efeitos prejudiciais. Por outro lado, a maioria dos mamíferos consegue tolerar apenas um aumento cerca de 3 graus Celsius. À noite, à medida que o ar e a areia se resfriam rapidamente, o camelo irradia seu excesso de calor para o ar, ou se deita e transfere o excesso de calor corporal para a areia. Uma das diversas adaptações surpreendentes dos camelos e de outros mamíferos em ambientes quentes é a sua capacidade de resfriar os seus cérebros. Enquanto grande parte do corpo consegue tolerar aumentos de curto prazo na temperatura, o cérebro não consegue. O camelo desenvolveu um arranjo de veias e artérias que o auxilia na resolução desse problema. À medida que o animal respira, as veias ao lado da longa cavidade nasal são resfriadas por meio da evaporação do vapor de água. As veias que transportam o sangue resfriado em seguida dirigem-se à parte de trás da cabeça do camelo, onde passam próximo às artérias que fornecem sangue para o cérebro.
Embora o sangue não se misture entre as veias e as artérias, ocorre uma troca de calor entre os dois vasos. Isso resfria o sangue arterial antes que ele atinja o cérebro e mantém vários graus mais frios do que o restante do corpo. A ausência de água também é um desafio no ambiente desértico. Como uma adaptação, o camelo dromedário consegue armazenar grandes quantidades de água em seu corpo, a maior parte em seus tecidos. À medida que a água é perdida na corrente sanguínea, a água dos tecidos entra no sangue. De 30% a 40% da massa corporal do camelo é composta de água que pode ser usada por vários dias enquanto ele não consegue beber água. Em outros mamíferos, uma mera perda de 15% da água pode ser letal. Os camelos também conservam a água que ingerem ao produzir fezes relativamente secas e urina com alto teor de produtos residuais e baixo conteúdo de água. Além disso, enquanto a sudorese pode ser um modo efetivo para resfriar o corpo pela evaporação, os camelos com pouca água conseguem reduzi-la. Em conjunto, essas adaptações possibilitam aos camelos sobreviverem quando a água é escassa. Os camelos representam apenas um caso no qual os organismos terrestres desenvolveram várias adaptações para os desafios impostos pelos ambientes terrestres. A vida na Terra provavelmente teve origem na água. Após essa origem inicial, as formas de vida desenvolveram adaptações que as possibilitaram viver na Terra. A transição da água para a terra impôs diversos novos desafios. As plantas evoluíram para obter água e nutrientes do solo e para realizar a fotossíntese sob condições quentes e secas. Os animais se desenvolveram para equilibrar a água, os sais e os resíduos e para se ajustarem às temperaturas externas nos ambientes terrestres. Agradeço a todos a atenção e não conte com a sorte, conte com a gente. TV7. Curte, compartilha, clica os nossos vídeos e acessem as nossas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima!